Fala pessoal, tudo bem? Hoje vamos dar início a uma nova série e hoje vamos falar um pouquinho sobre câncer de bexiga. E a linha vai ser a mesma coisa com relação ao próprio câncer de próstata. A gente vai discutir a importância do câncer de bexiga, principais subtipos histológicos, fatores de risco, importância clínica, basicamente diagnóstico, tratamento até a doença metastática. No primeiro episódio, a gente vai discutir um pouquinho o que é o câncer de bexiga, né? O câncer de bexiga é a 10ª neoplasia mais comum do mundo. Então a gente tem dados aí do Globocan para 2024, né, o dado do ano anterior, que mais ou menos 600 mil pessoas vão ser diagnosticadas com câncer de bexiga no mundo. E desse, um terço vai morrer do câncer de bexiga. Então daí você tem a importância dessa neoplasia. A maior parte, ou quase a totalidade dos pacientes com câncer de bexiga tem o subtipo histológico mais comum, o carcinoma urotelial. Existe aí o carcinoma epidermoide, o adenocarcinoma, o carcinoma o neuroendócrino, mas o carcinoma urotelial ele vai ser o subtipo histológico mais comum. Aqui no Brasil, dados do INCA para 2024, que mais ou menos 11 mil novos casos de câncer de bexiga vão ser diagnosticados, tendo uma prevalência muito maior na população masculina de 3 para 1, sendo a 7ª neoplasia mais comum nessa população masculina. Então a gente tem o dado de que qual a importância do câncer de bexiga. A gente sabe por quê? Ele também tem uma alta taxa de recorrência, ou seja, existe um necessário um acompanhamento frequente desses pacientes porque ele recidiva numa importância, né, numa taxa significativa. Então isso gera um impacto tanto econômico, porque o paciente tem que ficar fazendo exames, acompanhando de rotina para fazer esse diagnóstico precoce. E esse diagnóstico precoce é extremamente importante porque se a gente for levantar dados de sobrevida em 5 anos dos pacientes com câncer de bexiga não músculo invasivo, estão ao redor aí de quase 80%. Quando você tem um diagnóstico mais tardio, ou seja, você já tem um diagnóstico de uma doença músculo invasiva que acomete a camada muscular, essa sobrevida em 5 anos cai de 30% para 50%. E quando você tem um diagnóstico de uma doença metastática, a sobrevida em 5 anos é menos de 10%. E qual que seria o grupo que de fato tem esse diagnóstico? Seria a população acima de 60 anos, certo? Sexo masculino, onde os principais fatores de risco, que depois a gente até vai pincelar em um novo episódio, é o tabagismo e algumas exposições ocupacionais, como derivados do benzeno, do petróleo, enfim, são, ou até mesmo a radioterapia. E o principal sintoma que esse paciente tem é hematura indolor, né? Ou seja, aquele paciente que tem uma hematura macroscópica, até mesmo microscópica, sem nenhum motivo específico do porquê que ele está tendo aquele sangramento. Então, aí você vê o quanto é importante esse diagnóstico precoce. A gente já tinha até comentado do risco de recorrência e progressão da doença, porque mais ou menos 70% dos pacientes com câncer de bexiga não músculo invasivo, eles recorrem da doença. E, basicamente, de 10 até 30% eles vão progredir para a doença músculo invasiva, ou seja, que é uma doença muito mais grave, mas que a gente também comenta aí em vídeos posteriores nos próximos episódios. Ou seja, você teve uma progressão, ou seja, daqueles pacientes que tinham uma doença só superficial, até um terço desses pacientes vão progredir para uma doença mais profunda. E isso agrega o quê? Quando você tem uma doença músculo invasiva, você tem uma doença, uma chance maior de ter uma doença metastática e o tratamento é muito mais agressivo, que nem a gente vai ver em próximos episódios, da doença músculo invasiva em relação à doença não músculo invasiva. Então você tem sempre esse monitoramento frequente em relação à neoplasia, neoplasia de bexiga. Então esse só foi uma pincelada, um diagnóstico, um episódio inicial, aí, uma breve introdução sobre o que a gente vai falar nos próximos episódios sobre câncer de bexiga, que basicamente vai ser do diagnóstico à doença metastática. Então, se você tem alguma dúvida, alguma pergunta sobre câncer de bexiga, se você quiser que a gente comente nos próximos episódios, pode mandar aqui embaixo. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações, porque agora vamos dar início a uma nova série sobre câncer de bexiga. Tranquilo? Até mais.